É, Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para a nossa reunião semanal de programação da operação, dia 24 de março de 2023. Eu sou o Marcelo Guarini, vou estar coordenando a reunião de hoje. A reunião está dividida em 3 blocos. Agora, no primeiro bloco, a gente vai ter a previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Após cada bloco, teremos um intervalo de 5 minutos e no bloco seguinte nós responderemos as perguntas, né, antes de iniciar o próximo bloco. Então, eu vou chamar agora o Eduardo com a previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Já deve estar aparecendo para vocês. Começando a reunião semanal, né, como sempre, com a previsão meteorológica e sempre olhando o que aconteceu nessa última semana. Nessa última semana, a gente não teve a gente teve as instabilidades concentradas na faixa norte do Brasil, né, pegando principalmente as regiões norte e nordeste do Brasil, e os maiores volumes de chuva atingiram as bacias do São Francisco, principalmente o submédio e o médio São Francisco, a bacia do Parnaíba e também a bacia do Tocantins. A bacia do Xingu, do Tapajós também receberam chuva bastante significativa. E o mesmo dá para dizer também da bacia do Madeira, principalmente no lado boliviano, que fica a montante das principais usinas. Nas demais bacias do Sim, né, as bacias aqui, o Grande Paraná e as bacias da região sul, a gente teve algumas pancadas de chuva, mas com volumes muito baixos, né, no geral, em média, não chegou a 20 milímetros em praticamente nenhuma bacia do Sudeste e do Sul. Em relação com essa configuração de chuvas mais ao norte do país, a gente teve uma redução bem significativa da geração eólica em comparação em alguns dias, embora no geral, né, quando a gente olha os mapas, aparece mais uma condição de estabilidade, porque na semana anterior a gente já teve, no decorrer da semana, a instalação dessas instabilidades, e com isso já tivemos na semana do dia 11 a 17 essa redução da geração eólica. Então, para essa última semana, ela continuou bastante reduzida em alguns dias, né, principalmente no estado da Bahia, a gente teve uma geração, principalmente no sábado, no estado da Bahia, a gente teve uma geração eólica muito baixa, coisa que a gente já não via há muito tempo. Para essa próxima semana, os maiores volumes de precipitação continuam se concentrando nessa faixa norte do Brasil, nas áreas mais a jusante, né, das bacias, né, nas áreas mais baixas das bacias e pegando principalmente a bacia do Tocantins e do Xingu é, e a do Parnaíba, né? No São Francisco, a chuva já se afasta um pouco dessa bacia, né? Atinge só a borda aqui da bacia no estado do Pernambuco, mas no geral já com volumes menores do que na última semana. E o mesmo vale aqui para a bacia do Madeira. A gente ainda tem uma precipitação significativa ali na Bahia, em torno de 40 milímetros, segundo alguns modelos, né? Outros não tanto, mas no geral, né? Os maiores volumes da chuva vão se concentrar jusante das principais usinas. Para as bacias do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente continua. Para as bacias do Sudeste, primeiro, né? Falar do Sudeste primeiro. A previsão é de uma semana novamente apenas com pancadas de chuva. A gente tem uma frente fria chegando no meio da semana, mas essa frente fria vai provocar chuva muito próxima do litoral e não vai afetar tanto as bacias, né? Os maiores volumes nas bacias do Paraná vão se concentrar a montante do Grande e do Tietê e também devem atingir a bacia do Paraíba do Sul. E na região sul, né, continuando nesse sentido norte-sul, né, que estou apresentando hoje, a gente tem o avanço de uma frente fria já no fim de semana, e com isso a gente deve ter precipitação em torno de 30 milímetros nas bacias do Jacuí, do Uruguai e do Iguaçu, principalmente no fim de semana, né? É importante notar que o ETA ele mostra um volume mais expressivo para a bacia do Uruguai e do Jacuí, e não mostra essa chuva avançando mais para as bacias mais ao norte, né? Ele mostra uma chuva bem mais concentrada mais ao sul. Aqui mostrando o combinado, né, dos 3 modelos para as próximas 2 semanas, né? A gente vê aqui para a próxima semana volumes em torno de 30 milímetros nas bacias da região sul, né, do subsistema sul. No sudeste, os maiores volumes no Paraíba do Sul, no Grande, na cabeceira do Tietê, e os maiores volumes em questão de sim, aqui mais concentrados no centro-norte do Brasil, no Tocantins, no Xingu e no Madeira,
mas principalmente aqui nas áreas mais baixas dessas bacias, né? Para a próxima semana do Horizonte, a gente vê uma condição bem similar, né? Um pouco menos de chuva na região sul, um pouco mais de chuva entre o Alto São Francisco e o Grande, mas no geral volumes bastante semelhantes ao dessa última semana, ao dessa próxima semana, perdão. Com isso, em questão de temperatura, mesmo com o avanço dessa frente fria, logo depois a temperatura já volta a subir na região sul, então para essa semana não tem grandes variações de temperatura, né? Tudo é uma condição mais estável de temperatura, e o mesmo dá para dizer para a geração solar fotovoltaica, uma condição bastante estável em relação à última semana. Em relação à geração eólica, ela deve continuar bastante desfavorecida no Nordeste como um todo, mas para a Bahia, né, como a Bahia teve uma formação de algumas baixas pressões, como a chuva deve se deslocar um pouco mais para norte nessa próxima semana, a gente tem uma expectativa de uma ligeira de uma elevação para o estado da Bahia da geração eólica, mas nada muito significativo, né? A gente tem de novo uma frente chegando aqui ao sudeste que impacta a geração eólica na Bahia, a gente continua com algumas instabilidades também atuando no estado, então mesmo essa elevação não significa que a gente já vai voltar para os patamares mais altos de geração eólica. Ainda é um patamar baixo, mas um pouco mais alto do que na última semana. Encerro aqui a minha apresentação e te passo de volta a palavra, Marcelo. Muito obrigado, Eduardo. Agora a gente prossegue com a previsão hidrológica com a Ana. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão hidrológica, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, Ana. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar a previsão hidrológica, como eu já falei, para a revisão 4 do PMO do mês de março. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste para as próximas semanas operativas até o dia 7 de abril não é significativa, ou seja, a precipitação por conjunto é abaixo de 5 milímetros em todo o horizonte. Assim, a gente pode observar aqui para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paraná e do Paranapanema. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de março em 104% da MLT, o que representa a 37ª maior ENA no histórico de 93 anos. A previsão hidrológica para a bacia do Rio Grande para as próximas semanas operativas também é de queda, a expectativa de fechamento do mês de março em 117% da MLT, o que representa a 22ª maior ENA no histórico de 93 anos. Aqui para a bacia do Rio Paranaíba, a gente também observa uma recessão com expectativa do fechamento do mês de março em 76% da MLT, representando a 31ª menor ENA do histórico de 93 anos. Observamos essa recessão também para as próximas semanas operativas na bacia do Rio Paranapanema. No entanto, a expectativa da previsão de fechamento do mês, né, de 180% da MLT, o que representa a 6ª maior ENA no histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Paraná também observamos essa recessão apresentada aí nas últimas bacias, e a previsão mensal é de 120% MLT, o que representa a 19ª maior ENA do histórico de 93 anos. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sul, nas próximas semanas operativas, é um pouco mais otimista do que a gente viu no Sudeste. No entanto, a precipitação por conjunto é acima de 5 milímetros apenas para os dias 27 e 30 de março na bacia do Rio Iguaçu, e para o Rio Uruguai ela é representativa apenas nos dias 26 e 30 de março. A previsão hidrológica para o subsistema Sul para as próximas semanas operativas é de queda também. A expectativa é de fechamento do mês de março em 116% da MLT, o que representa a 31ª maior ENA no histórico de 93 anos. E aqui para o Rio Iguaçu, para as próximas semanas operativas, também é de queda, e a expectativa é de fechamento do mês em 127% da MLT, o que representa a 22ª maior ENA no histórico. Já a previsão para a bacia do Rio Uruguai, nas próximas semanas,
é de uma leve ascensão. A expectativa é de fechamento do mês em 100% da MLT, o que representa a 43ª maior ENA do histórico. A previsão de precipitação para as bacias do Rio São Francisco não é significativa ao longo de todo o horizonte previsto até o dia 7 de abril. Já a bacia do Tocantins apresenta uma previsão por conjunto acima de 5 milímetros em todo o horizonte previsto, com destaque aí para os dias 24, 28 e 29 de março, em que a previsão chega a 10 milímetros de precipitação. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de ascensão nos próximos dias, seguido de uma queda na próxima semana. A expectativa de fechamento do mês de março é em 56% da MLT, o que representa a 16ª menor ENA no histórico. O acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco aponta uma queda nas vazões, com exceção de Sobradinho, que mostrou um aumento nas afluências nos últimos dias, em decorrência da precipitação no trecho entre Mupará, Boqueirão e Sobradinho. E aí, a previsão hidrológica na bacia do Rio São Francisco para as próximas semanas é de ascensão nos próximos dias, seguido de uma queda na próxima semana. A expectativa é de fechamento do mês de março em 57% da MLT, o que representa a 18ª menor ENA no histórico de 93 anos. E aí, no subsistema norte, para as próximas semanas, a previsão é de ascensão seguido de uma manutenção da ENA. A expectativa é de fechamento do mês de março em 105% da MLT, o que representa a 37ª maior ENA no histórico de 93 anos. A previsão hidrológica para o norte... Não, desculpa, não é para a bacia do Rio Tocantins, para as próximas semanas, é de um aumento nos próximos dias, seguida de uma queda na próxima semana. A expectativa de fechamento no mês de março é de 99% da MLT, o que representa a 41ª maior ENA no histórico de 93 anos. A previsão hidrológica semanal até o dia 31 de março, a gente pode observar que para as principais bacias do SIM, apontam volumes de ENA acima de 120% da MLT para as bacias do Tocantins, do Paranaíba, do Jari, do Santo Antônio do Jari, Curuaúna e Uatumã. E a gente observa valores entre 80% a 120% da MLT nas bacias do Madeira, Tapajós, Xingu, Araguari, Manso, Paraguaçu, Paraíba do Sul, Grande, Paranapanema, Paraná e Iguaçu. As demais bacias apresentaram previsão abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal dessa revisão 4, em comparação com a previsão do PMO e as demais revisões, aponta uma certa manutenção em todos os sistemas, com uma leve queda para o subsistema Sudeste e Norte e um leve aumento para Sul e Nordeste. A previsão semanal indica que a abertura dos cenários para o segundo mês previsto é bem próximo do que foi apresentado na revisão 3, com uma leve queda para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste e um leve aumento para Sul e Norte. Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. Nordeste também a gente observa uma leve queda. A variação dos cenários para Sudeste e Centro-Oeste apontam cenários mais otimistas de 129%, e para os cenários mais pessimistas ainda fica em 74%. Já a variação para o Sul, nos cenários mais otimistas, a gente observa 248%, e para os mais pessimistas, 38%. No Nordeste, podemos observar 147% nos cenários mais otimistas e 24% nos cenários mais pessimistas. No Norte, observamos 143% nos cenários mais otimistas e 53% nos cenários mais pessimistas. A evolução do armazenamento para os subsistemas do SIM foram de manutenção para Norte e Sudeste, e de ascensão para o Sul e de ascensão para o Sul, desculpa. No Nordeste observamos ascensão e para o Sul observamos uma queda. No Sul observamos uma queda. A evolução
do armazenamento para os principais reservatórios do SIM foi de um leve aumento para Três Marias, Serra da Mesa e Emborcação e Nova Ponte, e de manutenção do armazenamento para Furnas e Tumbiara. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra para você, Marcelo. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Vamos prosseguir agora com a apresentação da operação hidráulica com o Leonardo. Leonardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu imagino que já estejam vendo a minha tela. Vou fazer a apresentação da operação hidráulica dessa semana. Deixa eu passar. Pronto. Essas são as salas de crise e acompanhamento da Agência Nacional de Águas que estão em vigor, né, que estão funcionando no presente momento. Então, a gente tem a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, temos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, temos o GAOPS e o GTOH aqui na Bacia do Paraíba do Sul, a sala de crise da região sul e a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema. Essa semana, no dia 22, tivemos a sala de crise da região sul, foi 22 de março, na quarta-feira, e onde foi apresentado os seguintes gráficos, né? A figura 1 aí, na parte superior do slide, a gente tem a evolução do armazenamento nas bacias do subsistema sul, com destaque positivo ali para a bacia do Iguaçu e do Capivari, ali flutuando em torno de 100% da energia armazenada. Já o Uruguai ali está em torno de 79%, quase 80% da EAR. O destaque negativo é o Jacuí, que está que encontra ali em torno de 40% da sua EAR, totalizando o total de 84% para o subsistema sul, tá? Aqui embaixo a gente tem uma projeção numa simulação que o ONS faz para os reservatórios, para as principais bacias do subsistema sul. Começando aqui pela bacia do Uruguai, temos o destaque Barra Grande, com a projeção de atingindo 91% do seu volume útil lá no final de março. Passo Fundo, atingindo 79% do seu volume útil no final de março. E temos o reservatório de Machadinho, que acabou as intervenções necessárias lá no reservatório, então foi dado início ao reenchimento do reservatório. Então, é esperado que no dia 31 de março ele esteja em 37% do seu volume útil. Do outro lado aqui temos um foco na bacia do Rio Iguaçu. Em azul a gente tem o GB Munhoz, né, o reservatório de Foz do Areia. Em vermelho, o Salto Santiago. E ambos a projeção é que no final do mês de março estejam ali 97% para o GB Munhoz e 95% do seu volume útil para Salto Santiago. Também na quarta-feira, na tarde, tivemos a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins, onde foram apresentados a operação que ocorreu essa semana, que vem ocorrendo para os reservatórios Serra da Mesa, Tucuruí e Estreito. Então, no canto superior esquerdo, temos a operação e o volume útil, a afluência e a defluência desse reservatório. Na cor verde, a gente tem o volume útil, na época do dia da apresentação, que era de 77,1%. A afluência girava ali em torno de 1.700 metros cúbicos por segundo, e a defluência, por conta da resolução da ANA em vigor, é de 100 metros cúbicos por segundo. Já para o reservatório de Estreito, é um reservatório a fio d'água. O reservatório, durante o dia lá da apresentação da sala da ANA, se encontrava na cota de 154,11 metros. A afluência a esse reservatório é da ordem de 10.700 metros cúbicos por segundo e a defluência foi da ordem de 9.680 metros cúbicos por segundo. Já para o reservatório de Tucuruí, o reservatório de Tucuruí, durante a sala da ANA, estava em torno de 99% do seu volume útil. Ele já apresentava a afluência de 30.750 metros cúbicos por segundo. Vale o destaque que para a hidrelétrica de Tucuruí já existem as contribuições do rio Araguaia. Então, por isso tem esse porte de vazão muito maior do que as outras hidrelétricas.
e a sua defluência foi da ordem de 29.700 metros cúbicos por segundo. Também aqui no canto inferior direito, temos uma simulação que foi realizada para o reservatório da Serra da Mesa e apresentada na sala da ANA, onde foram selecionados 2 cenários, cenário inferior, cenário superior. A simulação foi do dia 21/3 de março até o final de abril, até dia 30 de abril. Foi utilizado o modelo SMAP do ONS e a precipitação foi retirada do modelo SMWF estendido, né? Então, o que foi observado? O cenário inferior, a média de vazão nesse período seria em torno de 821 metros cúbicos por segundo, totalizando 71% da MLT, e para o cenário superior, 940 metros cúbicos por segundo, totalizando 82% da MLT. E a projeção é que no final de abril, o reservatório de Serra da Mesa esteja ali próximo dos 84% ou 83% do seu volume útil. Essa é a agenda das reuniões das próximas salas da ANA. Então, a do Paranapanema, a última ocorreu no dia 23 de fevereiro, a próxima é no dia 28 de março. São Francisco, dia 7 de março, a próxima dia 4 de abril. O Sul aconteceu dia 22 de março, nessa quarta-feira, última quarta-feira. A próxima, aqui está equivocado, mas é dia 22/4. E do Tocantins, 22/3, foi a última também na quarta-feira, e a próxima no dia 19/4. Marcelo, era isso que eu tinha para apresentar e eu devolvo a palavra. Muito obrigado, Leonardo. Encerramos aqui o primeiro bloco. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa de 5 minutos e retornamos com o segundo bloco e as eventuais perguntas que possam ter havido aqui no chat. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o segundo bloco. Antes do início, só para dar um retorno para o Gustavo Leles, da Santo Antônio Energia, ele deixou uma pergunta aqui no chat, nós estaremos respondendo essa pergunta mais à frente, no próximo bloco. E antes de passar para a previsão de carga da programação diária, acompanhamento diário semanal da PEC, eu convido o gerente da PEC para fazer um convite para vocês. Por favor, Fausto. Obrigado, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Eu pediria a Marcela para projetar aí o nosso workshop, o programa nosso workshop, que nós vamos realizar ele na quarta-feira. Nós estamos aí, vocês devem estar acompanhando, estamos no período da primeira revisão quadrimestral, os estudos estão sendo terminados, né? E nós vamos até na terça-feira, né? Se Deus quiser, a gente publica eles a partir das 14 horas, vamos ver se a gente publica mais cedo um pouco, todos os resultados, ok? Bom, esse workshop, além das premissas e resultados da primeira revisão quadrimestral, né, que a gente vai fazer, nós dividimos ele em 2 blocos, porque no primeiro bloco a gente vai falar especificamente da inclusão da MMGD na carga global, aquela MMGD das instalações existentes, que a gente chama de base, né, instalação na base, que vai ocorrer a partir do mês de maio, tá? Então, a programação é essa que estão vendo na tela, informações especificamente sobre o GT, o trabalho do GT, MMGD, sem entrar em muitos detalhes, mas um apanhado de modo geral, tudo o que foi feito e como estamos prontos para que se inicie essa inclusão a partir do PMO de maio. Vocês também devem estar acompanhados, inclusive aqueles que apoiam o GTMG, não tem nenhum efeito, eles vão ser representados e para a frente, futuro, não tem, tá? Não tem efeito. Então, somente aquela existente, de acordo com aquilo, tudo foi aprovado no GTMGD e não tem nenhum efeito sobre CMO nem PLD, ok? O segundo item são informações sobre o procedimento de rede. Tivemos que ajustar os procedimentos de rede, fazer uma pequena informação sobre isso. O outro item, a gente vai falar sobre a carga global, como é que vai ser o acompanhamento, os valores preliminares, os valores verificados, antes e depois da MMGD, como a gente vai publicar isso, tá certo? Aliás, isso é uma coisa que está nos preocupando, porque tem tido muita confusão, muita pergunta que nós estamos recebendo via relacionamento com os agentes, tendo em vista a comparação com os dados da pós-operação, que é o IPDO, o IPDO e o BDO, que não são dados da carga global, são dados que têm, são dados especificamente da operação, eles são, inclusive, eles sustentam os dados da carga global, mas não especificamente, então lá está dando uma certa confusão no site, né, quando as pessoas vão lá no site consultar.
Então, a gente vai tentar esclarecer isso, até porque realmente temos muita pergunta a respeito disso, dessa uma certa confusão. E no segundo bloco em si, a gente vai falar do cenário econômico, a EPE, né, que apresenta o cenário econômico, ela trabalha o cenário econômico, 23, 27, falar sobre o acompanhamento do consumo, da carga, 2023, o pessoal da CCE vai nos ajudar aí com a série e a CR, com as informações, e depois terminamos com previsão de consumo e previsão de carga. Entre um bloco e outro, a gente faz uma sessão de perguntas e no final também uma sessão de perguntas. Então, isso vai ser publicado, muitos de vocês já devem ter recebido, ou pelo INES, ou pela própria CCE, que estão divulgando, né, via EBEX, e vai ser, como eu falei, na quarta-feira, 29, a partir das 9h15, tá? A gente vai também divulgar no site, no Sintegre, no site, assim como a CCE também, e a EPE também deve publicar lá, tá bom? Então, é isso, nós fizemos isso na vez passada, e aí foi muito bom, porque muitas dúvidas que os agentes de forma já tinham, a oportunidade de esclarecer, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição qualquer assunto em relação a isso, podem me chamar, e daí eu passo a palavra para Marcelo novamente, que aí, Marcelo, pode voltar ao normal aí, que é as apresentações da carga diária e do PMO. Obrigado. É isso. Muito obrigado, Fausto. Seguimos agora com a programação do segundo bloco. Previsão de carga para programação diária e o acompanhamento diário semanal com a Marcela. Por favor, Marcela. Não, o Evandro primeiro, não? Programação diária, né? Pode ser você, Evandro, se você for programar. Chegou a tela? Chegou. Previsão de carga diária. Legal. Então, boa tarde a todos. Previsão da carga diária dessa semana passada. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. O desvio que observamos de maior magnitude esta semana foi na segunda-feira. Como podemos ver, a carga estava muito bem ajustada às previsões, sexta, sábado, domingo, muito próxima do final de semana anterior, com temperaturas praticamente equivalentes. Então, para segunda-feira fizemos uma previsão muito próxima também da segunda anterior. No entanto, houve um calor maior e a carga teve essa elevação. E aí, onde a gente observou um desvio ligeiramente maior na segunda-feira, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Em termos de desvio, observamos 96% a favor do PDP, contra 70% do preço de carga de 100, desvios menores do que 3%. E em termos de MAP, 1,3% para o PDP e 2,21% para o preço de carga de 100. Para o subsistema Sul, também ocorreu o mesmo efeito. A carga vinha bem ajustada, tanto sexta, sábado e domingo, dentro das variações do Sul que a gente vem observando. No entanto, na segunda-feira, as temperaturas também vinham equivalentes, a carga equivalente ao final de semana anterior. Próxima, então, fizemos uma previsão próxima da segunda anterior. No entanto, o calor também pegou para o sul e aí a carga teve um desvio, ela teve uma elevação bem mais acentuada. E esse efeito foi corrigido nos dias seguintes, né, nos dias que se seguiram. Em termos de desvio, observamos 60% a favor do PDP e 41% do preço de carga de 100, para desvios menores do que 3%. E, em termos de MAP, 2,88% para o PDP e 3,77% para o preço de carga de 100. Para o subsistema Nordeste, como foi relatado logo na primeira apresentação, sobre as chuvas que ocorreram essa semana no Nordeste. E essas chuvas, realmente, houve uma redução na carga e a gente observa ao longo da semana, terça, quarta, e as previsões ficaram bem mais elevadas. A gente tenta compensar, por evento de chuva, nebulosidade, a redução da MMGD. Então, as nossas previsões acabaram ficando superestimadas. E aí os desvios ocorreram maior nesse subsistema. Em termos de desvio, foi 34% de desvios abaixo de 3% para o PDP, contra 49% do preço de carga de 100. O preço de carga de 100, esta semana, teve um desempenho melhor do que o nosso trabalho. E aí, em termos de MAP, 4,39% de MAP para o PDP e 3,97% para o preço de carga de 100.
o prévio carga de 100, esta semana teve um desempenho melhor. As previsões dele ficaram, embora o erro também foi de grande magnitude, mas ficaram melhores do que as nossas previsões, que ficaram superestimadas. Para o subsistema norte, as previsões ficaram razoavelmente adequadas, tivemos variações. Na segunda-feira havia uma previsão de chuva, um volume maior, que não ocorreu, sobretudo lá no Amazonas, e aí as nossas previsões ficaram subestimadas. E essas variações normais aí que a gente observa no subsistema norte. Então, as previsões em termos de desvio, 68% abaixo de 3% do PDP, contra 47% do prévio carga de 100, um MAP de 2,19 para o PDP, contra 3,3 do prévio carga de 100. E para o sistema interligado, ali só, de fato, a segunda-feira que a gente observou uma carga maior por causa do subsistema sudeste-centro-oeste e por conta do subsistema sul, como disse anteriormente, o calor, né, elevou bastante a carga e as previsões ficaram subestimadas e aí o impacto direto no sistema interligado. Em termos de desvio, 94% do PDP contra 83% do prévio carga de 100, 1,21% do PDP de MAP contra 1,91% do prévio carga de 100. É isso. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Seguimos agora, então, com a previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Creio que tem havido uma inversão, então, de quem apresenta cada uma. Agora seguimos com a Marcela. Por favor, Marcela. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Então, dando seguimento aos assuntos de carga, nós vamos falar agora do acompanhamento semanal. Eu acho que vocês já estão vendo a tela, né? Então, em termos, né, de destaques, inicialmente, aqueles destaques econômicos que nós trazemos para vocês, eles estão mantidos em relação aos últimos comentários das reuniões passadas e também em relação àqueles considerados lá na revisão 0 do PMO de março. Agora, em termos semanais, nós temos destaques meteorológicos para a próxima semana operativa, que, assim como todo cenário econômico, também serviram como premissas para a elaboração das previsões para a quinta semana operativa do mês. Para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a expectativa para a próxima semana é de declínio das temperaturas em função da passagem de uma frente fria já nos primeiros dias da semana operativa. Junto com esse declínio de temperatura também são esperadas, né, precipitação, mas um destaque que nós temos a fazer é que após a passagem dessa frente para o subsistema sul, no caso das capitais do subsistema sul, elas devem manter as temperaturas estabilizadas, né, no nível um pouquinho mais baixo do que os da semana em curso, até o final da próxima semana operativa. Enquanto as capitais do subsistema sudeste, centro-oeste, após a passagem dessa frente, as temperaturas elas voltam a elevar e ficar bem próximo do comportamento que a gente tem observado nos últimos dias. Em relação aos subsistemas nordeste e norte, as capitais seguem sem previsão de variações de temperaturas, né, ao longo dos próximos dias, mas, apesar disso, há expectativa de ocorrência de precipitação no período, né? Porém, essa precipitação deve ser menos intensa do que a observada na semana atual. E dentre as capitais desses subsistemas que devem apresentar maior volume de chuva essa semana, devem ser Fortaleza, São Luís e Belém. Então, mediante essas considerações, nós temos agora o acompanhamento da carga, onde nós temos a previsão inicial realizada lá na revisão 0 para o mês de março, nós temos as 4 primeiras semanas do mês verificadas e também a projeção para a semana 5, que é a semana à frente, que inicia amanhã, no dia 25, e termina no dia 31 de março. Em relação à 4ª semana operativa do mês, que é a semana em curso, no caso do subsistema Sudeste, o valor que está sendo estimado para fechamento dessa semana ele está ajustadíssimo à nossa previsão, com uma variação de apenas 0,2%. Para a próxima semana, nós não fizemos nenhum ajuste em relação ao que havia sido projetado na semana anterior, mas
O valor previsto para essa semana, ele segue um pouquinho inferior ao observado na semana em curso, exatamente por essa expectativa de redução das temperaturas nos primeiros dias da semana operativa. Então, contextualizando essas informações em termos de semanas verificadas, mais a manutenção do valor previsto para a quinta semana do mês, nós temos aí uma expectativa de fechamento do mês de março com um valor inferior à nossa projeção inicial em 2,1%. Passando agora para o subsistema Sul, esse subsistema, né, olhando para as semanas verificadas e nos reportando lá para as 2 primeiras do mês, nós tivemos desvios acentuados, né, valores verificados de carga bastante inferiores àqueles que nós projetamos em cada um dos estudos, mas isso muito em função não só de efeitos pontuais relacionados à precipitação ou uma variação ou outra de temperatura, mas nesse subsistema em particular, nós tivemos um certo retardo assim, na retomada de carga após o efeito observado na última semana operativa do mês de fevereiro, que foi a semana da ocorrência do Carnaval. Mas, ainda assim, se nós olharmos para o comportamento das semanas verificadas, a gente vê que semana após semana, esses valores eles foram tendo uma elevação gradativa, e na semana em curso, que é a 4ª semana operativa do mês, nós já tivemos um valor aí perto dos 14 mil, que era exatamente um comportamento que vinha sendo observado nas semanas anteriores à ocorrência do Carnaval. E com isso, nós tivemos nessa semana, né, um desvio de 2% em relação àquilo que nós projetávamos no estudo da revisão passada. Para a próxima semana, são esperadas também reduções de temperaturas nas 3 capitais, e em função disso, nós fizemos um ajuste de 3% em relação àquilo que havia sido projetado na revisão 3 para a 5ª semana operativa do mês. Então, com essas informações, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento do mês de março, que varia até pouco em relação à nossa projeção inicial, em 1,2%. Mas se nós olharmos semana após semana, a gente vê que uma acabou compensando a outra, né? O efeito que nós tivemos de carga mais baixa nas 2 primeiras semanas, na terceira, a gente já teve um desvio positivo, porque exatamente nessa semana nós tínhamos sinalização de decréscimo acentuado das temperaturas, principalmente em Florianópolis e Curitiba, e isso não aconteceu. Essa redução ela não foi observada, e com isso a carga ficou acima da nossa projeção. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso, em termos de desvio, é a que nos chama mais atenção, né, quando comparados aos desvios das semanas anteriores. Nós tivemos também, em valor de carga, né, nós tivemos uma carga bastante inferior à observada nas outras semanas, mas aqui, como o Evandro falou lá no acompanhamento diário, essa carga ela foi resposta a um efeito de precipitação bastante volumosa nas capitais do subsistema Nordeste no litoral, né? Para a próxima semana, como eu falei lá no início da apresentação, são esperadas poucas variações de temperatura, até porque esse é um fator que a variação é pequena ao longo do ano, então influencia pouco, mas as grandes influências estão relacionadas ao efeito de precipitação. Nós temos expectativa de precipitação também para a próxima semana, mas não nos volumes observados na semana em curso. Então, em função dessa manutenção do quadro de chuva, nós fizemos também um ajuste, né, uma redução em relação à projeção anterior da 5ª semana, em menos 3,8%. E também, de forma geral, contextualizando as informações de semanas verificadas e mais a revisão do valor que nós fizemos para a 5ª semana operativa do mês, hoje nós temos uma sinalização de fechamento do mês de março com um valor inferior à nossa previsão inicial em 3,9%. E em megawatts médios, nós temos aí uma expectativa de fechamento do mês em torno de 11.536. Passando para o subsistema Norte, esse subsistema, o desenrolar dele, né, ao longo das semanas, em termos de taxa de desvio, foi bastante aceitável, né? As semanas se comportaram muito dentro da nossa projeção, não diferente para a 4ª semana, né, que é a semana em curso. A nossa expectativa está com uma variação de apenas 0,5% em relação à nossa projeção.
Em termos de temperatura e de precipitação, não temos grandes variações em relação ao comportamento observado na semana em curso. Temos sim aquela informação de precipitação com dias, né, de chuva mais intensa em São Luís e em Belém, mas também nós não fizemos nenhum ajuste em relação ao valor projetado para essa semana na revisão 3. Então, por isso, essa variação nula para a quinta semana. E as semanas verificadas e mais a manutenção do valor da quinta semana sinaliza hoje para a gente um fechamento do mês da carga do subsistema norte em 6.584 megawatts médios, com uma variação de apenas 1,3% em relação à nossa previsão inicial. E aqui, para fechar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, também em termos de desvio, bastante ajustadas, previsões, porque a gente sabe que um subsistema acabou compensando o outro, nós tivemos grandes variações em alguns subsistemas, mas umas para cima, outras para baixo, que aí, em termos de sim, elas ficam mais diluídas e os desvios ficam menos acentuados. Para a semana em curso, o desvio, né, do valor verificado em relação à projeção também está muito pequeno, de apenas menos 0,4%, e para a quinta semana operativa do mês, a variação em relação à projeção anterior também é muito pequena, de apenas 0,1%, em função dos ajustes que nós fizemos nos subsistemas vistos anteriormente. Em termos gerais, né, de sim, nós temos uma expectativa de fechamento do mês de março com um valor inferior à projeção inicial em menos 1,5%. Essas eram as informações em termos de acompanhamento semanal. Eu volto a palavra a você, Guarini, e boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, Marcela. Agora a gente continua com os resultados do PMO com o Lucas. Por favor, Lucas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, à reunião semanal da programação, eu vou falar um pouco sobre os resultados da revisão 4 do PMO de março. Essa revisão que engloba do dia 25 até o dia 31 de março. Iniciando diretamente com os resultados, nós temos aqui a permanência do CMO em zero em todos os subsistemas. E a gente também pode perceber aqui que para essa revisão, para a próxima semana operativa, nós tivemos o atingimento do limite de transferência de dois limites, né, de transferência de energia entre subsistemas. A gente tem o bipolo, pegando nos 3 patamares de carga, e também o limite FNS, pegando também nos 3 patamares de carga. O patamar leve pegou no seu estado conjuntural, então nós temos aqui uma intervenção cadastrada na rede para essa área. Em relação às térmicas, de acordo, né, com o que já vem acontecendo nas últimas semanas também, todo o montante está relacionado à inflexibilidade térmica, que é uma declaração recebida pelos agentes térmicos. Para essa próxima semana operativa, a gente tem expectativa, né, de em torno de 4.300 megawatts médios. Lembrando que esse valor ele é refinado na programação diária. Ainda sobre as térmicas, agora as térmicas com característica GNL. Nessa revisão 4 do PMO de março, nós fizemos a análise do despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa de 27 de maio a 2 de junho. E como a gente pode ver aqui na tabela, o benefício GNL das 3 usinas que tem essa característica ficou em zero, o que não configura, então, o despacho antecipado por ordem de mérito para Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, nessa semana de 27 de maio a 2 de junho. Os subsistemas, a gente, iniciando aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, nós temos, né, uma previsão de partir nessa próxima semana operativa em 82,3% da energia armazenada do subsistema, chegando ao fim do mês, na próxima sexta-feira, em 83,7%, e tendo uma pequena variação ao fim do mês de abril, considerando todos os cenários analisados, aí, indo de 85% até 91% aproximadamente. No subsistema sul, nós partimos de 83%, tivemos um leve desvio para 82,7% e uma maior abertura dos cenários no fim do segundo mês, no mês de abril, variando de 65% até 98% aproximadamente. No Nordeste, nós partimos de 91,1% nessa revisão, chegando ao fim do mês em 90,8% e variando ao fim de abril de 88% até aproximadamente 100%.
de sua energia armazenada. E no subsistema norte, nós partimos de 97,9%, temos a previsão de chegar ao fim do mês em 99,3%. Em todos os cenários, hoje a gente enxerga a possibilidade de encerrar com 100% ao fim do mês de abril. Nós não recebemos nenhuma oferta de importação de energia, tanto do Uruguai quanto da Argentina. E agora, Marcelo, eu já vou dando sequência aqui, então, a apresentação com as intervenções energéticas relevantes. A gente vai tratar aqui das intervenções que estão englobadas na próxima semana operativa. Então, são intervenções atendendo ao nosso critério de relevância, que são unidades geradoras de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos 3 manutenções preventivas. A gente tem programado para o dia 28 de março na UG7 de Marimbondo, do dia 28 e no dia 29 de março na UG4 da usina de Capivara, e no dia 29 de março na UG2 de Emborcação. No subsistema Sul, nós temos 2 manutenções preventivas, uma na UG4 de Governador Bento Munhoz, que vai do dia 27 de março até o dia 2 de abril, e outra na UG3 de Foz do Chapecó, que vai do dia 27 de março e até o dia 2 de abril também. E para o UG2 de Governador Jaime Canet, nós temos uma manutenção corretiva nos reguladores de velocidade, que está programada do dia 27 de março até o dia 31 de março. No subsistema norte, nós temos nos dias 3, 4 e 5 atividades de mergulho que estão programadas para o dia 28 de março, em um estreito, e na usina termoelétrica de Manauara nós temos uma manutenção anual da subestação que está programada para o próximo dia 26 de março. No subsistema nordeste nós temos na UG2 de Itaparica, em Luiz Gonzaga, a manutenção preventiva programada agora também para o dia 27 de março até o dia 7 de abril. E por fim eu trago uma informação adicional aqui da gerência de programação mensal, reforçando o lembrete sobre o envio dos dados dos agentes para a revisão de maio, que analisa aí o horizonte de maio de 2023 até dezembro de 2027. Lembrando que o prazo para o envio dessas informações é até o próximo dia 31 de março, através do sistema SADEP. E caso não seja possível o envio dessas informações através do SADEP, lembrando que essas informações podem ser encaminhadas também através do e-mail plano.energético@ons.org.br. Marcelo, eu finalizo aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Com isso, nós finalizamos aqui o segundo bloco das apresentações. Vamos para um intervalo de 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Respostas às perguntas e o terceiro bloco. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Retornamos para o terceiro bloco. Vamos agora passar para os limites elétricos e as principais intervenções elétricas na rede. Rodinei, eu te passo a palavra. Pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos passar aí os limites elétricos e as intervenções com restrição eletroenergética. Começando, então, a gente tem no sábado a barra de Barreiras 2, para uma manutenção preventiva. Essa intervenção limita o FNS menor que 3.400 e o FNES menor que 6.500. No domingo, teremos daí a manutenção da barra B de Barreiras 2, no mesmo horário, das 6h30 às 16h30, e as limitações permanecem as mesmas, FNS menor que 3.400 e FNES menor que 6.500. Também temos no domingo, das 7 às 17, e também na quarta-feira, dia 30, das 0 às 7, manutenção na barra de 500 DC Colinas. E as restrições energéticas referentes a essa intervenção é o FNNE menor que 4.000, o FNEM menor que 4.000 e o FNES menor que 6.000. Também temos manutenção no disjuntor 15N2 da subestações de Poções 3, na terça-feira, das 9 às 15,
cuja a restrição energética, o FNES menor que 6.800 e o R seco menor que 10.800. Também temos na terça-feira das 8 às 12 horas, manutenção na linha Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, 05L4, que é o circuito 2, e as restrições eletroenergéticas é o FNEM menor que 4.000, o FNNE menor que 4.000 e FNES menor que 6.500. E das intervenções eletroenergéticas era isso. Passo a palavra para você de novo, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Só um lapso. Vamos agora responder aquela pergunta do Gustavo Leles, da Santo Antônio Energia. Prezados, boa tarde. Na semana passada foi informado que a CREF de armazenamento seria disponibilizada pelo CMSE ainda essa semana. Vocês têm alguma atualização? Para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o Lucas. Por favor, Lucas. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Bom, então a gente está com a ANT ainda no trâmite formal de aprovação e hoje nós tivemos o retorno do MME e assim a gente está fazendo a análise final desse retorno recebido. De toda forma, na próxima semana, durante o PMO de abril, a gente vai ter a reunião e será feita uma apresentação para tratar sobre a CRF. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Lucas. Referente à segunda pergunta do Bruno, estaremos respondendo ela ao final do bloco, no início do próximo bloco de perguntas. Então, no momento, eu vou passar agora a apresentação para a Janaína com a política operativa. Por favor, Janaína. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Vou falar aqui para vocês um pouco sobre a política operativa dessa semana de 18 a 24 de março. Primeiramente, a gente queria trazer aqui uma informação, principalmente para os agentes de usinas térmicas, né, que conforme o procedimento de rede, o INES solicita aos agentes a revisão dos dados atualmente cadastrados relativos à representação do Unit Commitment das usinas térmicas. Para o processo seja concluído, nós solicitamos que as informações atualizadas sejam encaminhadas para os e-mails dcem@ons.org.br e pdp@ons.org.br até o dia 3 de abril, às 12 horas. Após essa data, o ONS deverá consolidar as informações enviadas, dada a entrada em operação, nos casos oficiais no modelo DCEM, a partir da primeira semana operativa de maio de 2023. Aqui, o QR Code aqui também, vocês podem acessar essa informação pelo Sintegre, então nós reforçamos esse prazo do envio até o dia 3 de abril. Dando sequência, nós trazemos aqui também o informe ONS PRD 005 de 2023, onde nós temos aqui dois itens, O primeiro, de acordo com o relatório, restrições elétricas para representação no processo de otimização da programação diária da operação, primeiro quadrimestre de 2023, após entrar em operação da LT 500 kV Xingu Serra Pelada, o fluxo Xingu para norte deve ser monitorado. Dessa forma, para os dias sem representação da rede de transmissão, o fluxo Xingu Norte foi modelado a partir dos registros RE 913 e RE 946 do arquivo entdados.dat. Entretanto, nos DECs referentes aos dias 1º até o dia 17 de março, foram identificadas as seguintes inconsistências. Primeira, a modelagem do fluxo Xingu Norte na RE 913 e a segunda, o limite superior na RE 946. De acordo com o relatório, o limite superior para o fluxo Xingu Norte é de 6.000 MW e o valor considerado até então foi de 4.000 MW. A partir do DEC do dia 18 de março, a RE 913 foi excluída do DEC, assim como foi realizado o devido ajuste no limite superior da RE 946. Destaca-se que para o dia D da programação diária, com representação da rede elétrica, o limite do fluxo Xingu Norte foi considerado corretamente. E o segundo item, conforme o relatório mencionado anteriormente, o limite considerado para o fluxo FNS mais FNES, em função do fluxo Xingu Estreito e do fluxo Xingu Terminal Rio, e da geração da UHE Serra da Mesa, deve ser alterado na condição em que o UHE Serra da Mesa esteja operando com 2 unidades geradoras.
Essa modelagem foi representada através das restrições lineares por parte, LPP 16 e 116, do arquivo REST lpp.dat. No entanto, essa modelagem não considerou, equivocadamente, a variável exportação norte na definição do limite. Essa inconsistência impactou o DEC referente ao dia 23 de março. Todavia, né, esses dois ajustes foram considerados no modelo D100 a partir dos DECs do dia 18 de março e 24 de março, respectivamente. Agora, passando, né, para a gente ver os resultados, né, do D100, primeiro a gente vê uma comparação, né, entre o resultado do D100 e o resultado do DCOMP, né, ao longo da semana para cada subsistema. Nós observamos CMOs nulos, né, em ambos os modelos, em todos os patamares de carga para todos os subsistemas. Aqui nós trazemos, né, uma meia hora dos resultados do D100, aqui a gente, né, estamos com os dados aqui do dia 24 de março, né, dia de hoje, às 17 horas, né, observamos o CMO equalizado em todos os subsistemas, e também ressaltamos que nessa figura, né, nós temos apenas 30%, né, do total das barras no SIM apresentadas. Com relação, né, que aos valores de CMO por barra nos 4 subsistemas para o dia 24 de março, né, nós também observamos, né, que os CMO não apresentam dispersão de resultados ou outliers, né, para todos os subsistemas. Agora, comparando, né, os resultados do D100 com o PDP ao longo da semana, primeiramente nós trazemos aqui, né, as diferenças do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós observamos que as diferenças de geração hidráulica, né, ocorrem em função da compatibilização da política operativa, ajuste Unit Commitment hidráulico e de rateio e divertimento turbinável, né, e as diferenças de geração térmica ocorrem em função de declaração de inflexibilidade e exportação. Para o subsistema Sul, né, as diferenças elas ocorrem em função de compatibilização da política operativa, ajuste Unit Commitment hidráulico e rateio de divertimento turbinável. Em relação à geração térmica, as diferenças são em função de declaração de inflexibilidade. Para o subsistema Nordeste, as diferenças, né, de geração hidráulica ocorrem em função de compatibilização da política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco, e as diferenças de geração térmica ocorrem em função de declaração de inflexibilidade e exportação. E para o subsistema Norte, as diferenças de geração hidráulica, né, ocorrem em função de compatibilização da política operativa, ajuste Unit Commitment e rateio de divertimento turbinável, e a diferença de geração térmica em função de declaração de inflexibilidade. Agora nós apresentamos, né, os dados programados referentes à geração térmica média semanal e a titulação, né, desse despacho. Nós observamos, né, que nessa semana operativa tivemos um total de aproximadamente 4,8 gigawatts médios de geração térmica, né, destes 89% dessa geração, né, foi aqui por inflexibilidade e os 11% restantes foram exportação. É só ressaltando que esses dados são referentes aos dados programados. Aqui nós trazemos, né, as informações da exportação, né, então podemos observar que na semana operativa, né, para exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas, com energia vertida turbinável e térmicas em todos os dias para o subsistema argentino e Uruguai. Então aqui, né, no primeiro gráfico nós trazemos aqui o intercâmbio, né, por país, né, para a Argentina e para o Uruguai, e no segundo gráfico nós trazemos essa exportação, né, a composição dela, né, entre geração térmica e energia vertida turbinável. Lembrando também, né, que esses dados são referentes aos valores programados. Agora a gente traz aqui um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Então, primeiro aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né? Nós temos aqui um perfil importador, né? Em todos os patamares, principalmente aqui na carga média e pesada. E para o subsistema Sul, também ele apresenta esse perfil importador, né? Durante todo o dia, principalmente na carga leve, com destaque também para a exportação para os países vizinhos, no subsistema Sul. Para o subsistema Nordeste,
né? Temos um perfil importador na maior parte do dia, né? Sendo levemente exportador ali no início da manhã, né? Esse perfil importador, né? Muito relacionado aqui também à geração eólica, né? Que para essa semana ela foi de aproximadamente 5 gigawatts médios, né? Um pouco reduzido em relação à semana anterior. E para o subsistema norte, né? Um perfil fortemente exportador, né? Durante todo o dia. Aqui nós trazemos o balanço médio semanal da programação, né? Nós destacamos a carga do SIM, da ordem, né, de 74,4 gigawatts médios, sem mudança significativa em relação à semana anterior, né? A geração eólica na região Nordeste, de aproximadamente 5,4 gigawatts médios, com uma redução de aproximadamente 600 megawatts médios em relação à semana anterior. O subsistema Sul, com perfil importador de energia, no montante de aproximadamente 6,3 gigawatts médios, e a exportação comercial de energia, né, com a Argentina de aproximadamente 1,8 gigawatts médios, e com o Uruguai de 500 megawatts médios. E para finalizar, né, temos aqui a política operativa para o dia 25 a 31 de março, agora para o fim do mês, né? Então, Sudeste e Centro-Oeste, né, geração hidráulica visando a recuperação dos armazenamentos da cabeceira do Paranaíba, né, e operação para controle de nível nas usinas Rio Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema, Itumbiara, São Simão e Itaipu. Com relação ao Sul, né, geração hidráulica reduzida para manutenção das efluências mínimas na bacia do Jacuí, e bacias do Iguaçu e Uruguai com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Desculpa, com relação ao Nordeste, operação para reenchimento do reservatório de Sobradinho, na bacia do São Francisco, e controle de cheias no Parnaíba. E com relação ao Norte, a exploração de geração, né, durante, né, em função da alocação, né, dessa carga, em função da alocação dessa geração na carga. E operação de controle de cheias nas usinas do Tocantins, né, com exceção de Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador. E também controle de cheias em Xingu. Então, eram essas as informações que eu tinha para trazer. Eu agradeço e devolvo a palavra. Marcelo. Obrigado, Janaína. Com isso, encerramos o terceiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos e retornamos para a resposta à pergunta do Bruno e mais alguma que porventura venha aparecer aqui no chat. Até já, pessoal. Boa tarde, estamos de volta, pessoal. Agora vamos para as perguntas do Bruno Couto. Primeira pergunta. Existe a previsão para atualizar o manual do usuário do SMAP e a metodologia de precipitação por conjunto? Ele diz que os arquivos no Sintegre estão na versão antiga de formato. Eu vou passar essa pergunta aqui para a Ana. Por favor, Ana. Boa tarde, Bruno. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a melhor maneira de responder a sua pergunta é mostrando aqui o caminho para... A gente verificou aqui internamente que a gente está na versão 4.0 do SMAP aqui, do manual do SMAP. Então, vou compartilhar minha tela e mostrar aqui como chegar nesse manual. Se a gente for aqui em Conheça Macroprocessos, em planejamento da operação, metodologias de modelos, acesse o processo. Desculpa, agora na hora de compartilhar. Bom, a gente pode ir aqui em SMAP, o NS. Acredito que isso aqui tinha que carregar, mas eu acho que a gente consegue em SMAP, o NS. E dentro desse modelo SMAP, ONS manuais, se você baixar esse documento, a gente tem o manual da metodologia e tem o manual do usuário também. Depois, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode mandar a pergunta para as questões aí dos agentes. E em relação também
ao conjunto, no mesmo lugar de conheça os macroprocessos, a gente pode ir para metodologia. Em meteorologia, peraí, que eu me perdi. Programação da operação. Não é planejamento, é programação da operação, meteorologia, acesse o processo. Se a gente vier aqui em histórico de produtos, e esse aqui, conjunto 3.6.7, tá, você vai conseguir ter esse manual mais atualizado. Seria isso. Se qualquer questão, pode mandar para o atendimento aí dos agentes. Devolvo a palavra para o Marcelo. Então, retornando aqui, seguimos com a segunda pergunta do Bruno. Haverá necessidade de se retirar o modelo SMWF da precipitação por conjunto por conta da grande atualização prevista do modelo para esse ano? Muito obrigado. Eu passo essa pergunta aqui para o Eduardo. Por favor, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Sobre a pergunta, né? Provavelmente sim. O que acontece é que assim, quando a gente faz a remoção de viés, do SMWF atual, o viés do SMWF atual, melhor dizendo, pode ser diferente do viés do SMWF novo. Como essa nova versão vai ter uma mudança de resolução, vai ser uma mudança bastante profunda, ele inclusive vai mudar a numeração do ciclo, né? É como se um app, por exemplo, fosse da versão 1.0 para a versão 2.0, ele vai da versão 47 para a versão 48. Então, provavelmente, a gente vai ter esse período que a gente vai ficar sem o SMWF até a gente construir o histórico. Por que eu estou dizendo provavelmente? A gente vai tentar entrar em contato com o SMWF da mesma forma que a gente fez da outra vez, para tentar conseguir com eles um histórico desse modelo novo. A gente conseguindo o histórico desse modelo novo, a gente consegue rodar a remoção de viés, ou se eles disponibilizarem de alguma forma, né, as duas versões, até eles desligarem a versão atual, a gente tiver o histórico da versão nova, aí nesse caso a gente não precisaria tirar o SMWF da previsão de conjunto, mas a gente vai sim precisar ter o histórico do SMWF para a gente remover o viés e aplicar e colocar ele de volta no conjunto. Te passo de volta a palavra, Marcelo. Retornamos aqui agora, pessoal. Entrou uma nova pergunta aqui do Norberto Alves. Creio que seja até um comentário meio que uma cobrança do que nós podemos verificar aqui internamente. No dia 27 de janeiro, havia solicitado a mudança da música jazz nos intervalos das apresentações. Poderiam, por gentileza, verificar a solicitação está em análise. Essa música praticada está obsoleta, gostaríamos de uma atualização. Isso aqui, vou encaminhar isso aqui para a equipe de TI, da apresentação, e qualquer coisa você entra em contato pelo atendimento aí dos agentes e nós te damos um retorno. Acho que não tendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos pela participação. Espero que tenhamos conseguido responder, tirar todas as dúvidas e aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado.